Como abordar educação sexual com os meus filhos? Gente, essa é uma das maiores perguntas que eu recebo das mamães que me acompanham e hoje eu resolvi trazer esse assunto porque eu sei que muita gente se engana achando que educação sexual é só no momento em que a criança passa para a fase da adolescência, sendo que não é bem assim. E hoje você vai entender um pouco melhor sobre isso. Meu nome é Thalita Carvalho, sou psicóloga e sexóloga e hoje nós vamos falar sobre como abordar a educação sexual com seus filhos, respeitando cada fase do desenvolvimento, sem tornar esse assunto um tabu, vergonha ou até mesmo correr o risco de antecipar algum assunto que não faz tanto sentido para aquela idade. A primeira coisa que você precisa saber é que educação sexual não é a mesma coisa de falar sobre sexo, muito menos falar sobre sexo com uma criança. A educação sexual, ela vai abordar a sexualidade. A sexualidade está presente na nossa vida desde quando nós saímos do útero da nossa mãe, tá? Então, assim, a educação sexual vai fazer com que a criança conheça o seu corpo, respeite e saiba se proteger. Então, vamos lá para vocês entenderem isso de forma prática. Do 0 aos 5 anos de idade é o momento em que você vai fazer com que a criança conheça o próprio corpo e possa nomear cada parte do seu corpo, incluindo a região íntima, até porque a criança precisa saber quais são as regiões íntimas. E quando você for nomear, não é sobre você ficar colocando nomezinho, ai, periquitinha, borboletinha, pintinho, pirulitinho, não é sobre isso, gente. É literalmente trazer e falar, é vulva, é pênis, é ânus, entende? Para que a criança compreenda qual é o nome correto, assim como a criança aprende normalmente o que é olho, nariz, boca, ouvido, entende? Então, assim, isso não quer dizer que é um palavrão ou então que você está incentivando a fazer uma coisa muito errada, falar coisa errada, não. O correto é a criança entender cada parte do seu corpo e saber nomear. E além de nomear, a criança também precisa saber o que faz parte da sua intimidade. Então, você vai ensinar essa criança que ninguém pode tocar na sua região íntima sem o seu consentimento, assim como você também vai ensinar essa criança a respeitar o corpo dos outros. Você também vai ensinar que existem toques que são para cuidado, como por exemplo, quando a mãe vai dar banho, ou então quando a criança vai passar por uma consulta médica. Mas também vai ensinar que tem situações que é necessário conversar com um adulto de confiança. Então, você deixa sempre bem claro para o seu filho, olha, se acontecer alguma coisa desconfortável, pode vir falar comigo, você não vai levar bronca, né? Porque assim você tira o medo daquela criança e começa a construir mais repertório aí para que essa criança se sinta segura de pedir ajuda ou então comunicar algo a você se alguma coisa acontecer. E uma dica que eu gosto de trazer bastante, principalmente nessa faixa etária do 0 aos 5 anos, é abordar esse tema de forma lúdica, né? Através de brincadeiras, desenhos, músicas e enfim, né? Vai muito da criatividade de cada um. Porque a criança não precisa assim que essa conversa seja algo assim tão sério, né? Uma palestra sobre abuso infantil, algo nesse sentido. O que a criança precisa entender é mais sobre a sua autonomia corporal, os seus limites e que tem situações que são seguras e tem situações que é necessário aí entrar em contato com um adulto de confiança, seja os pais, seja os professores ou qualquer outra pessoa que faça parte da rede de apoio, para que essa criança
saiba aí se proteger. E uma atividade bem simples que eu já fiz muito com crianças em relação à educação sexual é simplesmente você imprimir o desenho do corpo humano e entregar 3 cores de lápis de cor: amarelo, verde e vermelho, que são as cores do semáforo. O semáforo, como todos sabem, né? Livre, atenção e pare, né? Então, nesses lugares, né, do corpo humano, eu falo para a criança pintar de verde aquele lugar que não tem problema, né, encostar, por exemplo, nossas mãos, né? Aqueles lugares que merecem atenção, por exemplo, aqui próximo do ombro, que é próximo do seio, então se é próximo, né, é algo assim que pode merecer uma certa atenção. E os lugares que realmente não pode tocar, você vai pintar de vermelho. Então, você pode fazer essa dinâmica. Olha, qual cor você acha que dá para pintar aqui nesse lugar? Qual cor você acha que dá para pintar ali? Então, são formas da criança não só conhecer o corpo, mas também saber ali impor os seus limites. Em algum momento da infância, geralmente ali por volta de 6 a 9 anos de idade, a criança começa a descobrir o seu corpo, ou seja, ele vai começar a entender ali que tem algumas partes do corpo que vai aí trazer algumas sensações mais agradáveis, mais prazerosas, né? E aí é aquele momento que a criança começa a se esfregar no sofá, no travesseiro, ou até mesmo começam a se tocar. Usando o português claro, é quando inicia as primeiras masturbações, tá, gente? E assim, isso não quer dizer que seria uma regra, né, começar a masturbação dos 6 aos 9 anos de idade, porque tem criança que começa antes, tem criança que começa depois, mas geralmente aí acontece durante esse período. E o mais importante aqui é você saber que o fato da criança estar se tocando não quer dizer que ela está pensando em sexo como um adulto pensaria. Às vezes a criança nem sabe o que é sexo, ela está apenas se tocando ali, conhecendo o próprio corpo, né? Sentindo prazer, sem nem ter uma ligação sexual propriamente dita. Então é o momento em que a criança literalmente está descobrindo o corpo. Então ela vai tocar e vai literalmente buscar entender, né? Nossa, eu nunca senti isso aqui antes. O que é isso, né? Como que é isso? Por que isso acontece? Nossa, isso aqui é gostoso, vou fazer mais vezes. Então, às vezes a criança não tem a malícia, digamos assim, né? Ela está apenas apropriando daquilo que é dela, que faz parte do seu próprio corpo e é natural do ser humano isso. E aqui entra também a parte da diferença entre orientar e reprimir. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, né, os pais veem aí o filho nesse momento de intimidade e já chegam já falando: ai, pare com isso agora, é errado, é feio, né, não deve fazer isso, algo nesse sentido, sendo que não deveria ser bem assim. Porque abordar a criança dessa forma faz com que ela se sinta constrangida, envergonhada ou com a sensação de que fez algo muito errado. E isso pode também refletir na relação mesmo, né, com o próprio corpo dela por muitos anos, né, a ponto até mesmo de afetar a vida sexual adulta, podendo até mesmo causar traumas e dificuldades sexuais na vida adulta. Então, se você está vendo lá que seu filho ou a sua filha está se tocando, é importante que a sua reação não seja dar bronca, mas que você busque orientar. Então, você pode trazer para a pessoa: olha, eu sei que você está gostando dessa sensação, mas isso faz parte da sua intimidade. Esse tipo de prática nós fazemos em um ambiente privado, onde só você tem acesso. E pronto, sem culpa, sem ameaça, sem constrangimento, sem humilhação. A pessoa simplesmente foi acolhida e entendeu quais são as orientações necessárias. E por volta dos 9 aos 10 anos, que é o momento que nós vamos começar a ampliar mais essa conversa. Até porque é aquele momento que começa a puberdade, as primeiras menstruações, ereção, mudança no corpo,
atração, relacionamentos, e é aqui que nós vamos aí começar a introduzir assuntos como sexo, uso do preservativo, prevenção de ISTs, gravidez na adolescência, entre outros assuntos que você achar necessário. Ai, Thalita, mas não é muito cedo para falar sobre sexo nessa idade? Não, gente. E também nós precisamos ser realistas, né? Hoje em dia, né, principalmente aí com o avanço da tecnologia, é muito mais difícil a gente conseguir filtrar o tipo de informação que os nossos filhos têm acesso. Então, sendo sincera com vocês, se você não falar, ele vai saber de qualquer forma, né? Porque em algum momento vai ter outras possibilidades aí dele ter acesso à informação, seja pela internet, seja por músicas, seja pela conversa com os amigos, na rua ou qualquer tipo de socialização. Inclusive, ali por volta dos 9 aos 10 anos é quando na própria escola também a criança vai aprender um pouco sobre a reprodução humana. Então é importante que você também esteja disposta a complementar, trazendo informação de educação sexual de qualidade. E esse também é um ótimo momento para você começar a estabelecer um vínculo. Então, quando você começa a introduzir esse assunto, né, de uma forma leve e respeitosa com a criança, é um momento também da criança saber de que qualquer outra situação dentro desse tema, ela pode abordar e vai ter com quem conversar sobre isso, vai se sentir segura de falar com você sobre isso. E o porquê que eu falo isso? Porque se você não fala e a criança sentir a necessidade de saber mais e não ter com quem conversar, provavelmente ela vai pesquisar por aí em qualquer lugar, vai falar com qualquer pessoa ou até mesmo já vai direto para a pornografia. E muitas vezes esse consumo não é saudável e também pode aí não contribuir com a educação sexual de qualidade que o seu filho merece. E seguimos então para a adolescência, que é aquele momento em que bate o desespero nos pais, né, por estar vendo aí os filhos começarem a criar asas aí para voar, né? E, gente, durante esse período, muitos pais ficam tão focados na parte das regras, né, de estabelecer limites, né, de colocar respeito, só que também esquecem do principal, que é ouvir, entender o ponto de vista dos seus filhos. E para começar aqui, vamos trazer aí uma reflexão bem necessária. Quando você era adolescente, o que você gostaria que seus pais tivessem feito por você durante esse período em relação à educação sexual? E o porquê que eu falo isso? Porque muitas vezes nós temos aí esse movimento apenas de comunicar ao invés de conversar. Então, é importante que você reflita quais foram as dificuldades que você teve na sua adolescência, o que você gostaria de ter ouvido durante esse período, e levar também em consideração que teve coisas na sua adolescência que você não se sentia confortável de contar para os seus pais, assim como o seu filho também não vai chegar aí contando tudo para você. Então, é importante que você evite, quando você for abordar esse assunto, fazer isso de uma forma como se fosse um interrogatório, né? Ou então impor o que é certo ou o que é errado. Mas buscar entender de forma acolhedora como que está sendo essa fase. Ai, Thalita, mas eu não sei como começar esse assunto. Se você não se sente confortável de já chegar conversando, né, diretamente, você também pode tentar de forma indireta, como por exemplo, assistiu alguma série que tem uma cena específica? Comenta sobre isso. Apareceu uma notícia de gravidez na adolescência? Conversa sobre isso. O amiguinho começou a namorar? Pergunta para ele o que ele pensa sobre isso, né? Busca entender aí qual que é a realidade daquele adolescente. E assim,
simplesmente busque ouvir para depois orientar. E o objetivo aqui não é dar sermão, mas criar um vínculo para que aquele adolescente possa contar com você quando necessário. Para finalizar, é importante deixar claro aqui para vocês que educação sexual não precisa ser uma conversa gigantesca sobre sexualidade de uma vez só. Isso pode acontecer ao longo da vida, com pequenas conversas desde a infância até a adolescência e ir construindo esse vínculo aos poucos, até porque nós não temos aí o controle, né, das informações que a criança pode ter acesso, mas nós podemos entregar informações de qualidade para que aquela pessoa que está em desenvolvimento possa fazer escolhas mais seguras e também ter um adulto de confiança para procurar quando necessário. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo todos. Um beijão e até a próxima!